Quando você vê esse gráfico na minha tela, consegue saber qual o time frame que eu estou utilizando? Acredito que não. Então fique aqui nesse vídeo para um conteúdo de qualidade que só a gente traz para você. E não deixe de curtir o vídeo já. Se inscreva no canal e se você não faz parte da maior comunidade de traders do Brasil, participe agora. O link está na descrição. Se você analisar um gráfico em um time frame de 1 minuto, horário, diário ou semanal, não conseguirá distinguir um do outro. Isso se deve às características fractais que de fato o Price Action exibe. Diferentes time frames exibem padrões semelhantes. Em sua essência, um fractal de mercado é o bloco fundamental dos movimentos de preço. Fractais de alta e baixa indicam pontos onde o mercado muda de direção ou oscila. Cada nível de suporte ou resistência formado nos gráficos tem origem em um fractal. Compreender por que os fractais são uma das melhores ferramentas, especialmente para negociar utilizando o Price Action, é algo bastante simples. Ao tomar qualquer decisão de negociação, é de extrema importância identificar áreas de suporte e resistência independentemente do time frame que estamos analisando. Os fractais introduzidos por Bill Williams em seu livro Trading Chaos são baseados na ideia de que há repetição no comportamento dos preços e podem fornecer informações sobre padrões repetitivos. O indicador normalmente tem a aparência de um modelo de 5 barras, que é projetado para identificar possíveis pontos de reversão e determinar a direção do preço. A fim de identificar a formação de um fractal, é essencial analisar 5 barras de preço consecutivas, sendo que a terceira barra do meio representa a máxima mais alta ou a mínima mais baixa. A barra do meio em um fractal de alta terá uma máxima mais elevada que as duas barras a seu redor. Em um fractal de baixa, a barra do meio terá uma mínima mais baixa do que as duas barras ao seu redor. Lembre-se de que a seta do fractal aparece apenas acima ou abaixo da terceira barra, se ele representar a máxima ou a mínima das 5 barras. Um padrão de fractal de baixa, que indica uma reversão do mercado para o lado negativo, ocorre quando cada uma das 3 barras sucessivas apresentam preços atingindo máximas mais altas, seguidas por 2 barras mostrando o Price Action com máximas mais baixas do que a máxima da barra anterior. Os padrões de fractais de baixa atuam como níveis de resistência. Os padrões de fractais de alta, que indicam uma reversão do mercado para o lado positivo, são formados quando cada uma das 3 barras sucessivas mostra o preço atingindo uma mínima mais baixa, seguida por 2 barras mostrando a ação do preço com uma mínima mais alta do que a mínima da barra anterior. Esses fractais atuam como níveis de suporte. Fractais fornecem sinais mais confiáveis em time frames mais longos, mas também apresentam menos sinais. Obviamente, dependendo do time frame que você está utilizando, o tempo absoluto necessário para formar um padrão de fractal varia. Se você utiliza o gráfico de 1 hora, pode observar a formação de um padrão fractal em 5 horas. Se por outro lado você negocia com base no gráfico diário, poderá identificar padrões fractais que se desenvolvem ao longo de 5 dias. Uma das vantagens dos padrões fractais é a facilidade em identificá-los em um gráfico. Perceba como a barra do meio do fractal de alta possui a máxima mais alta dentre todas as 5 barras, enquanto as 2 barras anteriores e posteriores têm máximas mais baixas. Esse padrão cria um nível de resistência no mercado, e a expectativa é que o preço continue caindo, até que o próximo fractal de baixa se forme. Ao analisar a barra do meio dentro de um fractal de baixa, é possível notar que ela possui a mínima mais baixa dentre todas as 5 barras, enquanto as 2 barras imediatamente anteriores e posteriores têm mínimas mais altas. Isso cria um nível de suporte no mercado, e a expectativa é que o preço se mova para cima até que o próximo fractal de alta se forme. A estrutura dos fractais de mercado é bastante simples de entender. É possível criar diversas regras e modelos de negociação com base no conceito de fractais. Entretanto, é importante ressaltar que a 5ª barra em um padrão fractal deve fechar antes de tomar decisões de negociação.
Isso porque o preço pode se movimentar enquanto a quinta barra está se formando. Caso o preço ultrapasse a máxima mais alta ou a mínima mais baixa enquanto o padrão ainda está se formando, o indicador de fractal desaparecerá do gráfico de preços. Portanto, é necessário aguardar a conclusão do padrão para garantir a formação do fractal. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente. O padrão fractal evidencia um fundo ou topo com formato de V ou de U. Um padrão desse tipo na ação dos preços pode sinalizar uma reversão no mercado, seja de um mercado que estava previamente em alta e está gradualmente se movendo para uma queda, ou de um mercado que estava previamente em baixa e está se movendo para uma alta. No mínimo, um padrão fractal é útil para identificar ao menos um nível temporário de suporte de preço com um padrão fractal de alta, ou uma resistência de preço com um padrão fractal de baixa. Dessa forma, é possível empregar fractais para determinar a provável direção do preço. Uma abordagem para isso envolve buscar por fractais que tenham sido rompidos. Um fractal é considerado rompido quando é confirmado e, então, o preço atravessa tanto a alta quanto a baixa do padrão. Se o preço romper um número suficiente de fractais para cima, a direção do mercado é interpretada como ascendente. Se, por outro lado, o preço romper um fractal de baixa, o mercado é tido como em queda. No entanto, essa estratégia por si só não é completa. Fractais podem gerar muitos sinais falsos se usados isoladamente como ferramentas de price action. Eles mostram-se notavelmente imprecisos nesse contexto. O principal desafio dos fractais é a sua quantidade. Assim, para obter resultados mais eficazes, é imprescindível filtrar os sinais com outros indicadores ou métodos de análise. É essencial avaliar um padrão fractal considerando outros padrões de confluência, como níveis de suporte e resistência, zonas de oferta e demanda, pontos de pivô, níveis de Fibonacci ou números arredondados, com o propósito de avaliar a robustez do fractal. Por exemplo, quando o ponto mais alto de um fractal de baixa coincide com uma zona de oferta que também identifica o nível de preço como um possível patamar de resistência, o padrão fractal se torna mais confiável e propenso a ser um indicador preciso de uma reversão de mercado. Os fractais podem ser úteis para avaliar a possível direção de um movimento de preço. Por exemplo, se um fractal de baixa foi recentemente formado no gráfico de preços e a tendência geral é de alta, podemos antecipar que o preço continuará a subir. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se um fractal de alta foi recentemente penetrado por uma nova perna de preço que está ascendendo, esse rompimento para o lado positivo pode indicar que o impulso do preço tem potencial para persistir. Portanto, em um mercado com uma tendência de alta forte, haverão mais fractais quebrados para cima em relação aos quebrados para baixo. Com isso dito, a incapacidade de romper o fractal anterior pode sugerir que o mercado está se preparando para consolidar, ou talvez até mesmo para mudar de tendência. A incerteza reside em saber se o mercado irá ou não inverter e romper o fractal na direção oposta, uma vez que nesse momento a força prévia pode estar enfraquecendo e sofrendo uma transformação. Por exemplo, caso um fractal se manifeste em sentido contrário à tendência, é aconselhável simplesmente não dar importância a ele, ao menos até que uma média móvel ou a perspectiva ancorada sinalizem que é a hora de seguir nessa nova direção. Quando você está lidando com uma média móvel exponencial, por exemplo, de 50 períodos, que está em ascensão, o foco reside na identificação de fractais de alta que estejam sendo rompidos. Isso não apenas é indicado pelo próprio sinal do indicador de fractais, apontando nessa direção, mas também respaldado pelos traders de longo prazo que estão sustentando o movimento.
Em alternativa, se um fractal de baixa surgir nas proximidades da média móvel, é viável interpretar o movimento anterior como uma correção, com o preço encontrando suporte em uma tendência de alta. Quando esses três fatores convergem em torno de uma média móvel, isso sugere que a probabilidade de o preço continuar aumentando é mais elevada. Os fractais também podem ser integrados no processo de gerenciamento de operações. É compreendido que um fractal de alta pode atuar como uma forma de resistência durante um mercado em ascensão, enquanto o fractal de baixa pode servir como uma espécie de suporte durante um mercado em queda. Com base nessa premissa, é viável utilizar esses pontos de referência cruciais para estabelecer os níveis de stop loss e take profit. Quando múltiplos fractais surgem em uma mesma área, tal como em uma zona de resistência, é uma opção sólida definir o nível de stop loss ao entrar em uma posição de venda acima do valor mais elevado do fractal. É prudente evitar posicionar o stop loss precisamente acima ou abaixo de um fractal. É mais sensato manter uma margem mais generosa para prever a possibilidade de um movimento de liquidez. Os ganhos também podem ser influenciados pelo uso de fractais. Por exemplo, ao entrar em uma posição de compra com base em um fractal, é factível encerrar essa posição quando o preço atinge um fractal de baixa. Foi mencionado que alguns traders encerram suas posições quando um fractal oposto aparece. Entretanto, essa tática é inadequada em termos de administração de capital, já que o sinal de um fractal apresenta um certo atraso de pelo menos algumas barras. São necessárias pelo menos mais 2 barras fechadas para que um fractal seja completamente formado, o que implica que, quando o sinal é emitido, o preço pode estar em um patamar diferente em relação ao sinal. Consequentemente, essa abordagem não é confiável para a obtenção de ganhos. Os fractais são ferramentas valiosas para visualizar os picos e vales mais significativos e desempenham o papel de níveis de suporte e resistência. Uma abordagem mais eficiente para assegurar ganhos é selecionar pontos alguns degraus acima ou abaixo de um fractal prévio. É recomendável representar fractais em diferentes escalas de tempo. Por exemplo, ao operar, leve em consideração os fractais de curto prazo na mesma direção dos fractais de longo prazo. Concentre-se em sinais de longo prazo durante as tendências de alta mais abrangentes e em sinais de curto prazo durante as tendências de baixa mais pronunciadas. Para cenários de day trading, é viável embasar suas estratégias nas áreas de suporte e resistência apontadas pelos fractais nos gráficos de 4 horas e diários. Enquanto você pode procurar oportunidades de entrada nos time frames de 30 minutos ou de 1 hora, deve-se utilizar os períodos dos fractais nos time frames superiores para identificar áreas de suporte e resistência. Nesse cenário, você está atento a reações nesse nível de resistência indicado pelos fractais dos gráficos de 4 horas e diários, enquanto executa as operações no intervalo de 30 minutos. A negociação em time frames mais curtos permite analisar a dinâmica do preço, enquanto se mantém alerta a níveis significativos de suporte e resistência em time frames mais amplos. Se o preço conseguir romper uma resistência em destaque, isso pode indicar uma possível configuração de rompimento. Se ele for rechaçado pela resistência, poderá ser uma configuração razoável para uma reversão. Essa abordagem de análise de ação de preço pode ser desafiadora para traders iniciantes. Porém, para traders experientes, os fractais podem ser ferramentas valiosas, particularmente para identificar áreas de valor no gráfico. Procure regiões onde vários fractais se formem e faça marcações. Quando diversos fractais se manifestam em torno de um nível específico e o preço não consegue transpor essa zona, ela adquire relevância como uma zona significativa. Vamos esclarecer desde já que os fractais não têm capacidade de prever o preço. Em vez disso, eles oferecem sinais com certo atraso. As setas que indicam o padrão geralmente são traçadas sobre o ponto mais alto ou mais baixo, que representa o ponto central do fractal, e não onde o fractal é totalmente formado. Portanto, essas setas podem ser enganosas visualmente, então é necessário ter cautela considerando que o padrão de fato é finalizado 2 barras à direita da seta. O primeiro ponto de entrada viável após visualizar uma seta é o preço de abertura da 3ª barra à direita da seta. Seria imprudente basear decisões de entrada apenas na aparência de um único fractal.
Os fractais têm valores práticos quando inseridos como parte de uma estratégia abrangente e somente para timeframes superiores a 1 hora. Outra desvantagem ao operar com fractais é o fato de que eles surgem com frequência considerável no decurso normal de movimentos do preço. Consequentemente, o padrão é suscetível a gerar muitos sinais falsos. É por esse motivo que poucos traders confiam única e exclusivamente no indicador de fractais para sinalizações de negociação. Em vez disso, o empregam conjuntamente com outros indicadores técnicos. E vale lembrar que, quanto mais longo o intervalo de tempo no gráfico, maior a confiabilidade do padrão. Assim sendo, é recomendável procurar por fractais nos timeframes de 1 hora, 4 horas e diário. E se você curtiu o conteúdo desse vídeo, deixe agora o seu like. Se você não é inscrito no canal, faça-o já. Seja um membro inscrito do canal e faça parte da maior comunidade de traders do Brasil. O link está na descrição. Eu te vejo em um próximo vídeo. Até mais.